Leitura 249 Ezequiel 10 a 12 Projeto 365 6 de setembro de 2023 Ezequiel 10 A glória de Deus é descrita como parte do templo. A glória estava sobre a porta que olha para o norte. Depois, mudou-se para a entrada da casa, para a extremidade sul do templo, a porta ocidental, e finalmente foi para a montanha a leste do templo, provavelmente o Monte das Oliveiras. Por causa dos pecados da nação, a glória de Deus havia partido. A perfeita santidade de Deus exige o julgamento pelo pecado. Os querubins são anjos poderosos. Os carvões em brasa que foram espalhados sobre a cidade representavam a retirada dos pecados. Para Jerusalém, significava a destruição de todas as pessoas que ostensivamente pecaram e recusaram-se a arrepender-se. Logo depois desta profecia, os caldeus destruíram Jerusalém com fogo. A glória de Deus deixou o templo e nunca mais esteve completamente presente até que o próprio Cristo o visitou na época neotestamentária. A santidade de Deus exigiu que ele deixasse o templo, porque este recinto fora contaminado. Deus teve de destruir completamente o que as pessoas perverterão, para que a verdadeira adoração pudesse ser avivada. Devemos comprometer tanto a nós mesmos como as nossas famílias, nossas igrejas e nossa nação a seguir fielmente a Deus de forma que nunca tenhamos de experimentar o seu abandono. Ezequiel 11. Deus abandonou o altar e o templo. Seu julgamento estava decretado, quando sua glória parou acima da montanha a leste da cidade. O portão da cidade era onde os comerciantes e políticos negociavam. Assim sendo, os 25 homens representavam os governantes da nação. Por causa da posição de liderança, eram responsáveis pelo desvio do povo. Disseram erroneamente que a cidade estava protegida de outro ataque dos caldeus. A frase "esta cidade é a panela, e nós, a carne" significa que eles acreditavam ser a elite, os influentes, os que seriam protegidos de todos os danos. Porém, sem Deus nossa situação é sempre precária. Deus sabia tudo a respeito dos israelitas. Conhecia até os pensamentos deles. O Senhor também conhece tudo sobre nós, até os pecados que tentamos esconder. Em vez de preocuparmos-nos com o modo como as pessoas nos veem e julgam o que fazemos, devemos atentar para o que Deus pensa, porque Ele vê tudo. É inútil tentar esconder do Eterno nossos pensamentos e ações. Os pecados secretos nunca são ocultos para Deus. O único modo efetivo de lidar com eles é confessá-los, e pedir a Deus que nos ajude a vencê-los. Desde que entraram na terra prometida, os israelitas foram advertidos a não imitarem os costumes e práticas religiosas das outras nações. Desobedecer a esta ordem e seguir os costumes pagãos, em vez de obedecer às leis de Deus, sempre os colocou em dificuldade. Atualmente, os crentes ainda são tentados a aderir aos costumes do mundo. Mas devemos basear nossos padrões no que é certo diante de Deus, não nas tendências dessa sociedade. Deus prometeu aos exilados na Babilônia que continuaria junto deles, embora não estivessem em Jerusalém. Esta era a principal preocupação dos judeus, pois acreditavam que Deus estaria no templo. Mas o Eterno os assegurou de que continuaria a ser seu Deus, independentemente de onde estivessem. Na mensagem inflamada de Ezequiel a respeito do juízo, há um refrescante oásis, a promessa de Deus de restabelecer os fiéis à sua pátria. Os braços de Deus estão abertos para receber aqueles que se arrependem de seus pecados. As mensagens que Deus enviou por intermédio de Ezequiel parecem ilógicas.
Por exemplo, Deus disse que os judeus no cativeiro eram fiéis e os que estavam em Jerusalém eram ímpios e pecadores, o oposto do que as pessoas pensavam. As aparências enganam. Deus avaliará sua vida por sua fé e obediência, não por seu aparente sucesso terreno. Além disso, não devemos julgar os outros pela aparência. Deus era um santuário para o remanescente justo. Os idolatrais, embora adorassem no templo de Jerusalém, não encontrariam um santuário verdadeiro, mas os exilados fiéis, mesmo longe de casa, estariam protegidos por Deus. Igualmente, nossas circunstâncias externas não indicam nossa verdadeira posição em relação a Deus. Aqueles que parecem seguros e protegidos podem estar longe dele, enquanto aqueles que estão passando por dificuldades podem estar seguros sob a proteção de Deus. Podemos depender do Senhor para nos manter seguros, basta nos submetermos aos seus cuidados. A expressão um só coração indica um propósito de simplicidade e unanimidade. O povo de Deus não mais buscaria outros deuses. O coração duro, surdo e empedernido será radicalmente trocado por um coração de carne, terno, receptivo e responsivo. Esta nova vida só pode ser uma obra do Espírito Santo. É uma obra de Deus, mas devemos reconhecer nosso pecado e nos afastar dele. Quando o fizermos, Deus nos dará novos motivos, novas diretrizes e novos propósitos. Você já recebeu seu novo coração. A glória de Deus deixou Jerusalém e parou sobre um monte a leste da cidade, provavelmente o das Oliveiras. A passagem em Ezequiel indica que o Senhor retornará do mesmo modo que partiu, quando voltar à terra para instalar seu reino perfeito. Ezequiel 12. Ezequiel encenou o papel de cativo, levado para o exílio, a fim de retratar o que estava prestes a acontecer ao rei Zedequias e às pessoas que permanecessem em Jerusalém. Os exilados sabiam exatamente o que Ezequiel estava fazendo, porque 6 anos antes fizeram preparações semelhantes, quando deixaram Jerusalém rumo à Babilônia. Isto tinha a finalidade de mostrar às pessoas que elas não deveriam confiar no rei ou no poderio da cidade para salvá-las do exército babilônio, somente Deus poderia fazê-lo. E os exilados que esperavam por um breve retorno do exílio ficariam desapontados. A demonstração profética de Ezequiel foi comprovada, pois cumpriu-se nos mínimos detalhes. Mas quando ele advertiu os judeus, muitos se recusaram a ouvir. Zedequias, o último rei de Judá, 597 a 586 a.C., reinava em Jerusalém quando Ezequiel transmitiu essas mensagens de Deus. O profeta informou as pessoas sobre o que aconteceria a Zedequias. Jerusalém seria atacada novamente, e o rei seria exilado com os que já estavam na Babilônia. Zedequias perderia a visão, porque Nabucodonosor vazaria os olhos do rei. Essas duas pequenas mensagens eram advertências de que as palavras de Deus se cumpririam em breve. Menos de 6 anos mais tarde, Jerusalém seria destruída. Mesmo assim, o povo ainda era cético. A incredulidade e a falsa segurança os levaram a crer que tal fato nunca aconteceria. O apóstolo Pedro lidou com este problema na igreja. É perigoso dizer que Cristo nunca retornará ou considerar sua vinda muito distante a ponto de ser irrelevante hoje. Tudo o que Deus diz acontece. Não use presumir que terá tempo o bastante para consertar sua vida com Deus.